conceitos básicos, variáveis, constantes, entradas e saídas. Olá, aluno! Nesta aula, nós vamos ver aí continuar com conceitos básicos, ver a parte de variáveis, a parte de entradas e de saídas, que é uma parte bem importante na linguagem Java. Então, nós temos aqui as variáveis na nossa introdução. Então, uma variável é um recurso das linguagens de programação utilizado para armazenar valores em memória. Então, assim, sempre que precisarmos desse valor, basta referenciarmos essa variável. Então, o que acontece? Você dá um valor para aquela variável, um nome para ela, e dá um valor de início para ela. Toda vez que você precisa desse valor, você chama ela pelo nome, que você deu a ela. Em Java, podemos declarar variáveis e constantes. Então, no caso, a primeira pode ter seu valor modificado a qualquer momento, enquanto a segunda recebe um valor e não pode ser alterado. Então, variável pode variar o valor e a constante você dá um valor inicial e ele não muda no decorrer da execução do programa. Então, por isso que se chama constante. Aqui nós temos mais um pouco sobre as variáveis. Então, em Java temos que informar o tipo de dado e o nome da variável. Então, você tem que dar um nome para ela e um tipo. Então, Java é fortemente tipada, se vocês procurarem essa definição aí, Tipada porque ela precisa de um tipo. Então, assim, a declaração do tipo é obrigatória. Você é obrigado a falar que tipo é aquela variável. Então, temos os tipos primitivos e objetos em Java. Nós vamos começar aí com os primitivos e depois falar um pouco dos que são objetos. Então, objetos, no caso, nós veremos um pouco à frente aí do curso. Aqui nós temos os tipos primitivos, que ele se chama inteiro. Então, nós temos alguns tipos de inteiros. Nós temos aí byte, short, int e long. Então, nós temos os nomes deles, dos tipos. Nós temos os tamanhos, o byte, o nome já diz, é 1 byte. O short são 2 bytes. O int, 4 bytes. E o long, 8 bytes. E nós temos o range ali, que é o menor valor e o maior valor que essa variável pode ter. Então, ali no caso do byte, aqui nós temos essa definição. O range dele vai de menos 2 elevado a 7 até 2 elevado a 7 menos 1. Então, um valor ali que nós podemos colocar do byte, então a declaração seria o exemplo ali, você coloca byte e o nome da variável, nós colocamos var byte, é o nome dela, e um valor 127, no caso é o valor máximo que o byte pode ter ali, no caso seria 127. Depois nós temos o short, que ele vai de menos 2 elevado a 15 a 2 elevado a 15 menos 1. Essa diferençazinha do range de negativo e do positivo é o sinal, por isso que tem ali um valor a menos, o menos 1. Então nós temos ali a declaração short, em minúsculo, e var short é o nome da variável e o valor máximo é 32.767. Esse ponto que eu estou colocando aí, na verdade, ele não existe. É só para vocês terem uma noção que ele é 32.767. 767 é o valor máximo. E assim por diante, nós temos o int ali, menos 2 elevado a 31 e 2 elevado a 31 menos 1, que é o range. São 4 bytes para ele. Declaramos daquele jeito int, aí o nome da variável var int, e ele tem aquele número enorme ali já, com 4 bytes. E daí nós temos o long, que, como o nome diz aí, é um número inteiro enorme. Voltando a lembrar, não existe aqueles pontos, é só para vocês verem ali que é 1000, milhão, bilhão, quintilhão, sextilhão e assim por diante. É um número enorme. E a situação ali é que o long ele tem que ser colocado aquele L, ou maiúsculo ou minúsculo no fim, para ser declarado como um long, senão há um erro ali de declaração. Então, observação, estes são os limites positivos, praticamente o mesmo tamanho está disponível para os valores negativos. Então, veja que eu digo praticamente, porque é menos 2 elevado a 31 e 2 elevado a 31 menos 1. Esse valor que falta é só por causa da situação do sinal. Então, um exemplo ali do var int seria ali um valor negativo ali, menos
2.147.483.648. Os pontos não existem, só para vocês não se perderem com o tamanho que é esse número aí. Então é 1000, milhão, bilhão, trilhão, né? 2 trilhões, menos 2 trilhões e alguma coisa ali. É o valor deste int, né? Veja que já é um valor enorme. Então nós temos essa situação neste exemplo. Então agora nós temos aqui o nosso programa com esses tipos primitivos, né? No caso o inteiro. Então nós temos aqui na tela, nós já criamos uma classe naquele pacote, né? O package fundamentos. Nós temos ali o nome da classe, tipo primitivos inteiros, e nós temos a nossa main ali e a declaração de cada uma das variáveis ali inteiras, né? Então temos a byte, short, int e long, e temos a impressão de cada uma delas ali entre as linhas 12 e 15, que é o system.out.println. Então veja ali que nós já temos ali uma saída ali embaixo na tela ali dos valores, e agora nós podemos ver isto na prática. Então agora nós temos a ideia Eclipse aberta aqui com nossa classe, chamada aí tipos primitivos inteiros, com a main, né, criada já, e as nossas variáveis, aí, byte, short, int e long, com os valores máximos dessa variável. Então vamos executar o programa aqui, a classe. Executamos, veja que tem a saída ali dos valores, né? Então aqui, se nós fizermos uma alteraçãozinha aqui para vocês verem, vou colocar aqui o valor 8, né? Veja que já aparece um erro ali, porque o que eu havia falado, 127 é o valor máximo da byte. Então ele não vai dar essa mensagem de erro aí, não adiantaria nem executar, porque o erro já está aqui na linha, no canto aqui, o valor do erro, nos informando aqui que esse tipo não é permitido, né? Na verdade, esse valor estoura o range que nós falamos lá, que é o valor máximo, que seria 127. Da mesma forma, se nós chegarmos nas outras e colocar um número a mais, ele vai dar o erro, porque nós estamos trabalhando com o limite máximo. E aqui também é a mesma situação. Aqui, no caso, se nós tirarmos o L, ele vai dar o erro, ele precisa do L para indicar que é um long. Tanto o L maiúsculo como o minúsculo também funciona. Então essa é a situação dessas variáveis e a declaração. Veja que nós utilizamos o valor máximo, e lembrando a vocês que eu coloquei aqueles pontos só para indicar para vocês que o tamanho do número, né? Veja que ele não é um número inteiro, então não existe ponto, não existe casa decimal. Então essa é a declaração. Aqui nesse print, o que nós fizemos, só para adiantar para vocês, nós colocamos lá, como nós colocamos meu primeiro programa, você coloca aqui um nome que você quer. Este nome está entre aspas, eu deixei um espaço aqui, né, para ficar aquele espaço entre o número. E aqui nós colocamos um mais e depois a variável que nós criamos ali em cima. Então esse mais aqui, o que ele vai fazer? É uma palavra que vocês devem colocar no vocabulário de vocês, ele vai concatenar esta string que está aqui, né, esse valor, essa palavra, com o valor que foi atribuído à variável, que no caso é 127. Então esse mais entende que vai ser feita uma junção das palavras, por isso que forma aqui var byte, né, que é o nome da variável. Mas você poderia colocar qualquer outro nome aqui. Vamos supor aqui, minha variável byte. E imprimir, executar. Ele vai colocar o valor aqui que vocês colocaram. Agora aqui você não pode mudar, né? Se colocar qualquer outro valor aqui, minha, eu vou colocar o minha aqui, não vou nem colocar o resto. Veja que você deu um nome para essa variável de var byte, você não pode mudar esse nome, porque você já perde toda a referência da memória. Então, para mudar essa variável, você teria que mudar aqui na declaração. E por isso que fala que Java é tipada, né? Qual é o tipo dessa variável? É byte. Se você tirar o tipo, a tipagem aqui,
também vai acontecer um erro. O Java quer saber que tipo é essa variável, então você tem que colocar que ela é byte. E voltando aqui ao original aqui, var byte. E executando, ele salva e executa novamente como estava anteriormente. Então agora nós temos mais um tipo primitivo, né? Dos tipos primitivos, nós temos mais um que é o real. Então esse real ele tem, no caso aqui, duas variáveis, uma chamada float e outra double. Então a float ela tem 4 bytes de tamanho e a double tem 8 bytes, já é um tamanho considerável aí. O range ele vai de mais ou menos 1.4 vezes 10 elevado a menos 45 até mais ou menos 3.4 vezes 10 a 38 para a variável float. Então veja que ela tem aquela declaração ali no exemplo, né? Float, var float, né? É o nome que você pode dar. Poderia ser var minha variável float, então você escolhe esse. Mas float é obrigatório porque é o tipo do dado. E depois temos aquela informação ali, 3 ponto. Agora esse ponto realmente é válido, é o ponto das casas decimais. Então você tem um 3, um ponto, e depois aquele restante é como se fosse as casas decimais ali. E daí nós temos a notação ali, E38F. Né? E a variável float, ela, da mesma forma do long, ela tem que conter aquele F no fim, indicando que é uma variável float. A double, no caso, ela é um range ali muito grande, né? Veja ali mais ou menos o range positivo, né? Mais ou menos 1.8 vezes 10 elevado a 308, então é um número absurdamente grande. No exemplo ali da notação, né? Só para vocês verem o que significa o E ali, 5.2 E2 significa 5.2 vezes 10 elevado à segunda, né? Ao quadrado. Então essa é a notação, né? Ou com o E minúsculo também serve ali, funciona. Então os tipos primitivos, os reais aí, o real, né, que tem duas variáveis, também tem um range negativo, ele vai desde um valor negativo até um valor positivo. Aqui no caso nós temos agora, continuando com os tipos primitivos, o que seria o real, nós temos aí no mesmo pacote, ali no package fundamentos, nós criamos uma classe chamada tipos primitivos ali, o real, e temos a declaração desses dois tipos ali, o float, né, var float e var double, né, cada um do seu tipo, né, float e double. E nós temos a impressão desses valores. Veja que agora ali na impressão do lado direito nós temos a var float ali com o ponto mesmo, e a var double com o ponto ali, né? Então 3.4 e outra 1.7, 9, 7,6 e assim por diante. Então agora nós temos realmente ali casas decimais nas nossas variáveis aí do tipo real. Então vamos ver essa execução desse tipo real aí na prática. Então aqui nós temos aí a nossa ideia novamente aberta, tipos primitivos real, o que são esses tipos? Lembrando aqui para facilitar, se você tem um código muito grande, se você der 2 cliques aqui, ele fica na tela total aqui para vocês trabalharem. Então nós temos aqui o algoritmo, vamos executar. Veja que a ideia Eclipse ela tem essa possibilidade de executar aquela janela separada do console ali, mostrando a nossa saída. Né? Veja que eu alterei um pouco os números que nós tínhamos lá, então as casas decimais agora estão aqui, né? Então foi um número bem diferente que eu coloquei lá na tela. Então nós podemos aumentar o número aqui, vamos ver. Né? É um número expressivo, um número var double. Nós podemos colocar muito número aqui até veja que é um número enorme. Né? Só que você vai colocando o número, ele vai pegando as casas aqui e acaba trabalhando com lá a notação E. Então foi isso que ele fez. Ele puxou o ponto aqui para frente e colocou a notação E, porque esse número que nós colocamos já é um número suficientemente grande. Então ele usa aquela notação científica ali para
o valor. E aqui, da mesma forma, nós podemos colocar um F minúsculo também, ou um F maiúsculo para indicar que é o float. E se nós tirarmos, ele vai dar o erro, indicando que não é uma variável do tipo float. Então, sempre temos que ter ali o F para indicar esse valor na variável float. Agora vamos executar. Veja que ainda ele continua com a anotação ali. Vamos tirar um pouco aqui, né? Ainda continua. Mas essa é a situação da variável double, né? Ela utiliza ali algumas casas decimais de precisão. E aqui nós temos a mesma situação. Nós imprimimos um nome na frente e depois a variável aqui, que nós declaramos aqui. E da mesma forma nós temos que ter um tipo, né? Senão o Java informa um erro. O tipo da variável deve existir um tipo aí. Por isso que Java é fortemente tipada. Sempre temos que ter o tipo da variável na frente. Então, dentro dos tipos primitivos que nós temos mais esse chamado caractere. Então, ele tem ali a palavra reservada da declaração é char, o tamanho dele é 2 bytes, né, são de 2 bytes, e o range vai de /U 0000 até /U FFFF. Então, esse range aí é um padrão hexadecimal, valor hexadecimal, que no caso não é o ASCII, né, uma tabela ASCII que nós temos, que nós utilizamos de caracteres, mas ele não é um padrão ASCII. E um exemplo da declaração ali é char, varchar, igual a B, recebe B, né? O igual quer dizer, é atribuído o valor B à variável varchar. E o muito importante que uma declaração char, esse caractere ali, no caso B, ele deve ser, entre aspas, simples e não duplas. E agora nós temos a tabela. Realmente ali, se vocês forem ver a tabela e procurar ali o caractere B, vocês vão ver ele vai estar bem ali na penúltima coluna ali, o B, ele tem um valor de 98. Então ele tem um código, quer dizer, o código 98, esse número 98, quer dizer a letra B ou o caractere B. Então agora nós temos aí a nossa classe chamada tipo primitivo caractere. Lembre que vocês podem dar o nome que vocês quiserem para esta classe. E nós temos as declarações ali. Veja que temos varchar A recebendo 98 e varchar B recebendo, entre aspas, simples, B, né? Então está sendo atribuído em varchar A o valor 98 e varchar B o valor realmente B, entre aspas, simples, como eu falei, né? A declaração tem que ser entre aspas simples para o char ou o caractere. Então aqui veja, o valor 98 vai significar o B também, porque é o código que existe na tabela, né, dos números ali que nós temos. Então por isso que o 98, ali na nossa saída, saiu varchar tanto B para as duas situações. Então vamos ver isso realmente na prática como funciona. Então aqui nós temos novamente a nossa ideia Eclipse aberta com a nossa classe tipo primitivo caractere. Então executando ela aqui, nós vamos ver aí que vai aparecer ele varchar B e varchar B novamente. Só para não confundirmos ali a situação, nós podemos colocar aqui varchar A, né, aqui, e o B só para saber qual que é uma e qual que é outra. Vamos executar novamente. Então ele colocou ali tanto A como varchar B como B, porque, como eu falei para vocês, o 98 é o símbolo do B. Vamos colocar aqui um outro número qualquer, vamos por 95 e executarmos. Então veja que o 95 é o símbolo ali do underscore ali, e qualquer outro número que você colocar aqui que esteja dentro daquela tabela, ele vai imprimir um símbolo ali, um caractere. Coloquei o 8 ali, o 8 é aquela interrogação dentro daquele quadrado. Então veja que nós temos vários caracteres que nós podemos declarar aí com esse valor. O número é referente a realmente isso aqui, né? Porque nós não conseguimos escrever esse valor, esse caractere aqui no código, mas acessando com o número 8, nós temos a condição de executar esse tipo de caractere aqui. Vamos voltar ali para
anterior, que era 98, executar novamente, né? B e B. E o detalhe, né? Se é um caractere, é apenas uma letra. Eu vou colocar outra letra aqui, veja que o próprio IDE ali já informa um erro, né? Porque é só um caractere, não é dois, não são dois. Então você é proibido fazer isso declarando como um caractere, como um char. É apenas um. E se nós colocarmos aqui também aspas duplas, em vez de aspas simples, ele também vai reclamar, porque na linguagem Java o padrão é que um caractere é declarado apenas com aspas simples. Então agora está correto. Executando, o mesmo valor aparece para nós ali. Agora, dentre os tipos primitivos, nós temos mais esse, chamado booleano. Booleano é meio que um termo aportuguesado da palavra boolean. O pessoal costuma falar booleano, mas é um termo aportuguesado desse tipo de variável. Então, nós temos aqui nessa tabela o tipo, né, booleano, tamanho é 1 byte, o range são apenas duas palavras, né? Um é false e o outro é true, então ele é um tipo lógico, né? Então ele recebe falso ou verdadeiro. E a declaração seria aquilo ali, né? Boolean, agora do termo em inglês mesmo, var bool é o nome que eu dei para a variável e inicializei ela ali com true, que é verdadeiro no caso. Então ele só recebe esses dois valores, verdadeiro ou falso. Aqui no código é bem simples, né? Então nós temos ali a nossa classe tipos primitivos booleano, né? Temos a main, e nós declaramos ali como booleano, demos o nome var bool e demos o valor true, e se nós formos imprimir esse valor, né, a saída seria aquela ali, né? Ele vai ter um valor como true. E se colocássemos como false, ele também retornaria false. Então essa é a situação de uma variável booleana, né? Então é só falso ou verdadeiro, né? No caso sim, não, 0 e 1, é aquele valor lógico mesmo. Então agora nós temos aí todas as declarações dessas variáveis primitivas, né? No Java, nós já conseguimos trabalhar com esses valores, né? Temos aí os ranges, os tamanhos, né? Então o que vocês devem fazer na hora de programar é ver qual tipo de valor primitivo que é necessário para o seu cálculo. Então veja, temos cálculos aí com variáveis enormes, né? Long, int. Então dependendo do cálculo que você esteja fazendo, você começa a utilizar essas variáveis necessárias para a sua aplicação. Então isso acontece, né? Ocorre com a prática aí, de programação, que você vai tendo noção cada vez mais sobre as variáveis que vocês devem utilizar no seu código-fonte. Agora aqui nós temos, né, o tipo textual, né, cadeia de caractere, que do inglês, aí, da declaração do Java e em algumas outras linguagens chama string. Então, o tipo string não é um tipo primitivo, né? Ele é um objeto, no caso. Então, o objeto string, ele é da classe ali Java lang.string, ele é uma classe. Então ele trabalha ali com esse conjunto de caracteres que forma uma palavra ou várias palavras. Então para essa aula é suficiente que você entenda, né? String é um objeto e não um tipo primitivo. E string permite que várias variáveis recebam uma cadeia de caracteres que são palavras, né? Palavra ou palavras. Você pode colocar ali um endereço, um nome completo. Isso significa receber uma string, que são cadeias de caractere. Aqui no caso nós temos o tipo textual, cadeia de caracteres, a string, e nós temos ali a nossa execução, né, do programa. Veja que nós temos ali uma classe chamada tipo textual e a var string ali declarada. Então veja que ela recebeu uma palavra ali, linguagem de programação. Então recebeu uma string inteira ali, né, grande, igual nós fizemos no início lá de meu primeiro programa, e depois na hora de imprimir você faz a impressão dessa variável. Veja ali que coloquei var string, entre aspas duplas, mais var string, que é o nome da variável, e ele, né, o Java ali concatenou a palavra var string, deu aquele espaço, né, 2 pontos, o espaço que tem ali, mais o valor que estava na variável, que é linguagem de programação.
Então veja que a saída foi o ocorrido ali deste algoritmo aí. Nós temos aí agora também um trabalho com uma variável, que no caso é o objeto da string, né? Nós podemos já trabalhar com palavras completas ali no programa. E nós temos aqui, né, a entrada de dados de teclado, né? Isso é muito importante para um programador, né? Como ele recebe os dados de um usuário. Então nós temos aqui uma classe que realiza a entrada de dados pelo teclado utilizando o console, né? Então você permite que o usuário pelo console consiga entrar com dados. Então ela é conhecida como scanner, esse é o nome dessa classe. Então vamos verificar seu princípio básico. Então quando invocamos a classe scanner é pedido para importarmos ela com a seguinte informação: import java.util.scanner. Lembre das APIs que eu falei, das bibliotecas. Essa, no caso, é uma biblioteca de captura de informações no nosso console. Então, nós utilizamos essa biblioteca para receber dados do usuário através do console. Aqui nós temos, né, a entrada de dados. Nós temos essa tela aí, que já é uma classe chamada entrada de dados que nós demos. E veja ali que ela tem a importação da classe. Então tem um import ali, abaixo do package, do pacote, nós continuamos ali com fundamentos, dentro daquela pastinha fundamentos que nós temos. E temos esse import java.util.scanner. Veja até o nome, né? Útil, né? São coisas úteis que são utilizadas. Então o programador não precisa reinventar a roda, ele tem bibliotecas que trabalham a favor dele, no caso aí de entrada de dados. Então nós declaramos ali a nossa main, novamente, e colocamos ali a palavra scanner em maiúsculo, que é a variável scanner em minúscula do tipo scanner maiúsculo. Depois nós vamos ver isso com a parte de classes, que nós vamos aprender melhor. Mas ele tenha em vista ali que a palavra scanner, ela representa o teclado. Então quando você faz essa instância da classe scanner ali, ela representa tudo que vai ser digitado no teclado. Depois nós damos aquela palavra new ali, que vocês vão ver com calma nas próximas aulas o que ela significa. Ela vai puxar a instância da classe scanner, que está ali na linha 8. Né? E agora nós temos system.in como parâmetro da classe scanner, né? O parâmetro dentro da parte dos colchetes ali, das chaves. Né? Então nós temos ali system.in. Veja que nós temos system.out, que é para imprimir, e nós temos system.in, que é para a entrada de dados. Então isso nós conseguimos instanciando essa classe scanner. Depois na linha 9, nós damos uma informação para o usuário, digite um nome, e depois nós utilizamos a classe scanner ali da seguinte forma. Na linha 10, nós colocamos ali uma variável chamada string, né? uma variável chamada nome, que é do tipo string, recebe ali do scanner ponto next line. Então abre parênteses ali, é um método ali que recebe a digitação do teclado de uma linha inteira que o usuário digita. Então ali next line faz a leitura das palavras digitadas. Então é isso que acontece. Você ali terá uma informação para o usuário, digite um nome na linha 9, terá a entrada do teclado na linha 10, né, que você acabou de declarar uma variável nome como string, que vai receber tudo que está sendo digitado no teclado até que o usuário digite enter. E depois, na linha 11, nós temos a saída da variável nome, que foi atribuída através do que entrou no teclado. E depois nós temos ali na linha 2, que é algo meio que obrigatório, que você fechar ali a leitura do console. Então você abriu para o usuário digitar, você tem que fechar. Então o comando é scanner.close entre os parênteses ali, que é uma função que fecha a leitura do teclado. Então ele finaliza a leitura do teclado no console do usuário. Então essa é uma forma de entrada de dados. Então aqui nós temos ali um exemplo, né? A execução, digite um nome, a pessoa digitou ali teste entrada, espaço entrada,
e depois foi feita a leitura desse valor jogado na variável nome e a partir disso foi feita a impressão na linha 11. Né? O nome formado foi 2 pontos, aí o espaço, e concatenou com aquele símbolo mais com o valor que o usuário digitou no console, teste entrada. Então qualquer valor que o usuário digitar ali e apertar Enter, o sistema ali, o seu algoritmo, o seu programa que você fez ali, vai pegar esse valor, jogar para a variável nome na linha 10, né, que foi declarada ali também, e executar a saída na linha 11. E daí fechando a classe scanner, ele não haverá mais leitura e finalizando o algoritmo. Aqui temos um outro exemplo, né, interessante, que nós fizemos aqui algo um pouco mais elaborado. Então nós declaramos ali de novo a scanner e o in, aí pedimos para digitar um nome, pedimos para digitar uma idade e um peso. E daí, a partir desse momento, nós recebemos essas 3 informações e daí imprimimos de novo. Então veja ali, nós digitamos o nome ali, né? Steve Rogers, depois a idade, Enter, né? O usuário digita Enter, ele pula para a linha de baixo, espera o next line, que seria o que é a idade, que vai ser digitada agora. Depois o usuário aperta Enter novamente, ele vai para a next line, que é a próxima linha, e digitou o valor 98,52. Então veja que depois ele absorveu, né, atribuiu esses valores à variável nome, idade e peso e depois imprimiu ali entre as linhas 17 e 19. Veja que eu coloquei uma linha, na linha 15 ali, um print line ali sem nada, somente para ele pular aquela linha. E também ali coloquei mais um print line ali com dados, para mostrar que os dados do usuário será informado. Veja que tem uma situação ali. Você instalou a IDE no seu computador e ele utiliza a formatação de números que está configurado no seu computador. No caso ali, foi digitado 98,52 e na saída foi 98,52. Isso significa que o seu computador está configurado aí, talvez para a configuração do Brasil, né, no caso, mas a entrada de dados, a saída é no formato internacional. Então, por isso que ele retornou 98,52. Então, é somente por isso. A ideia vai trabalhar com a configuração local do seu computador numérica e assim por diante, né? A configuração de teclado regional do país. Então, só tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, aqui nós já temos aí, então, uma interação agora com o usuário, né? Nós conseguimos trabalhar com a entrada de dados que o usuário faz com a nossa classe, né? O nosso algoritmo, o nosso programa. Então, nós já temos essa situação aí de conseguirmos uma entrada de dados com o usuário. Aqui agora nós temos a parte de como nós formatamos essa saída, né? Nós temos ali o print line, mas nós temos também agora um método chamado printf, que ele é uma forma de formatar a saída de dados. Então, supondo que o resultado de algum cálculo ou a entrada de algum valor numérico tenha muitas casas decimais, vamos supor que você queira ali trabalhar com menos casas decimais. Então, você faz ali um arredondamento na saída e é possível através desse printf aí agora. Ele trabalha parecido com o print line, mas ele formata os dados para nós. Então, aqui nós temos uma tabela de formatações, né, da saída dos especificadores. Então, nós temos ali, no primeiro caso, porcentagem S, quer dizer, ele vai trabalhar com uma string. Depois nós temos o porcentagem D, ele vai trabalhar com inteiros decimais, e assim por diante. E ali no caso do double, ali nós temos o porcentagem 2F. O 2 quer dizer que ele vai trabalhar ali apenas com 2 casas decimais. Também nós temos a formatação aqui do escape, né? O escape, por exemplo, você trabalha com alguns tipos de caractere. Um bem interessante ali é o /n. Quando você coloca esse /n, a hora que o programa chega no /n, ele sabe que ele tem que pular uma linha. Então é um recurso utilizado. Como o /n é o caractere de escape, então vamos supor ali no caso da barra invertida, eu quero escrever uma barra invertida no código. Mas como barra já é um caractere de escape, para imprimir a barra você deve colocar //. Ele entende que você quer imprimir uma barra.
Então isso aqui com a prática vocês vão pegando como que utiliza esse tipo de formatação aí com escape. Aqui nós temos agora um exemplo interessante de utilização do printf, né? Então veja, nós temos ali a digitação de um valor, nós temos ali agora a entrada de dados, um valor numérico, do double, né? Então nós declaramos ali, né? Fizemos novamente na linha 8 a instanciação ali, a instância do scanner para ler do teclado. Na linha 9 nós pedimos para o usuário digitar um valor. Na linha 10 nós temos ali a declaração de uma variável chamada valor do tipo double. E nós temos ali o scanner next double. Agora, diferença, né? Antes era next line, agora é next double. Por quê? Porque você está entrando com um valor numérico do tipo double. Então nós temos na classe essa forma de entrada de double. Aí no momento ali o valor digitado vai ser atribuído para a variável valor e nós vamos imprimir ali do tipo println na linha 11. Veja que a saída, né? Nós digitamos o valor ali 15, né? 24, 1,1257. E a saída com o println foi idêntica à saída que nós digitamos, a não ser pela situação do ponto, né? Como eu falei. Nós utilizamos ali, a instalação do Windows foi no teclado aí Brasil, né? No português, né? Então entra com a vírgula, mas ele altera e recebe com um ponto. Então existe essa alteração. E depois ali, veja que nós já utilizamos na linha 12 o printf. Aí veja que nós utilizamos a variável rs, né, do valor monetário, o porcentagem que vai colocar um espaço em branco ali, depois vírgula, ponto 3f, que significa o quê? Que o valor tem três casas decimais. E daí colocamos o barra n para pular a linha, né? Entre a linha 12 e 13 nós queremos que pule uma linha. E depois o valor. Então o valor ali de 15.241, 12,57 vai ser colocado ali como 15.241,126. Então ele arredondou o valor para 3 casas decimais. E da mesma forma nós só alteramos ali para 2f que ele colocou um arredondamento de 2 casas decimais no número double. E, claro, não precisa pular mais linha porque acabou, então por isso que não colocamos o barra n depois do 2f. E da mesma forma nós fechamos a leitura aí do scanner, né? Então temos que fechar a leitura do console. Aqui nós temos mais um exemplo de entrada aqui, só que esse exemplo nós vamos ver aqui como ele será feito na prática. Então aqui nós temos mais uma vez a ideia aberta com a formatação de saída ali, coloquei outra ali porque é uma formatação diferente. Então nós temos aí a entrada de 4 informações, né? Então vamos executar aqui o algoritmo, nosso programa. Então ele pede ali, digite o tipo do telefone. Então o cursor está piscando ali, vamos colocar tipo celular, um enter, DDD, vamos pôr aí 41, número do telefone, vamos pôr 9999, essa quantidade de números, digite o valor do salário, vamos supor que tem um salário, vamos pôr 5.523,36. Vamos pôr um valor a mais ali, vamos supor que foi um dígito a mais. E Enter, ele vai fazer a formatação para nós, né? Veja que na linha 23 ali, ele teve aqui uma formatação de S, que ele vai trabalhar com o tipo do telefone, né? Celular. Depois os 2 pontos aqui, ele vai imprimir esses 2 pontos. Aí veja que nós colocamos mais um porcentagem S para trabalhar com DDD. Aí nesse caso ele vai colocar o DDD entre os parênteses que nós já colocamos aqui na formatação. Depois o número do telefone, nós, né, imprimimos o telefone da forma que foi digitado ali, não colocamos nenhum traço, né? O usuário, vamos supor que não colocou nenhum traço, ele imprimiu da mesma forma que foi digitado. Claro que poderíamos formatar da mesma forma que nós colocamos aqui,
conseguiríamos ali também trabalhar com um tracinho ali para formatar esse número. E aqui no fim nós colocamos ali o valor que foi double inserido aqui pelo usuário, atribuído a valor, né, quando foi digitado aqui, pedido para digitar o salário. E ele colocou ali o RS na frente, né, o cifrão, o símbolo monetário, e depois 2F ele colocou 37. Veja que tínhamos 369, ele arredondou para cima colocando 37. Então é uma forma de formatar. E depois nós fechamos o scanner de leitura aqui da nossa classe. Então nós já temos aí agora como trabalhar com as entradas de dados, e agora nós temos a situação das constantes. Nós falamos das variáveis e agora nós temos as constantes. Então só relembrando aqui, uma constante deve ser declarada como todos os caracteres em maiúsculo, então você tem que colocar todos maiúsculos, esse é um padrão de declaração. Se o nome da constante for com mais de uma palavra, as palavras devem ser separadas por underscore, então você coloca a separação. Então dou alguns exemplos ali, utilizando a linguagem de final double, quer dizer, é um valor final que não tem alteração, e a gente sempre costuma usar essa variável, na verdade a constante, o π, né, que ele nunca muda esse valor, 3.1416, né? Claro, o π é um número bem maior, mas nós arredondamos para esse número aí, então também podemos chamar de public final π, né, que é um número público, ele é visto em qualquer parte do código, depois nós vamos ver bastante essas definições, então também o mesmo valor, e ali a declaração de uma constante que foi feita pelo usuário, então dei um exemplo ali, alíquota e INSS. Como é uma constante ali, que vai ser 0.11 no decorrer do código todo, nós temos que declarar a constante toda maiúscula. Mas como são duas palavras, nós temos que ali dividir ela com o underscore ali, que é um padrão de boas práticas de programação do Java. E depois nós temos ali public final double, que é a forma de declarar uma constante. Então, a palavra final ali define que este valor é uma constante. Então nós temos ali as diferenças ali da palavra public, static e final. Então public significa que as constantes estarão disponíveis, serão acessíveis em todo o código do projeto. Então quando você coloca esse valor public dentro de uma classe, essa constante ou qualquer valor vai ser vista de qualquer ponto da aplicação. Depois temos static, que indica que somente existirá uma cópia da constante compartilhada em todas as instâncias da classe. Então, o valor da constante será o mesmo, não importa onde e quantas vezes apareça no código. Então, ele proíbe ali que a pessoa altere esse valor. Então, por isso que usamos a palavra static. E final significa que o valor atribuído não poderá ser alterado após a inicialização do elemento. Então, ou seja, você torna realmente um valor constante. Ali proíbe que o código mesmo ele proíbe que ele seja alterado esse valor durante a execução do programa. E aqui nós temos, né, só para nós vermos aí como trabalhar com uma constante, nós temos essa classe aí que nós poderemos ver aí agora na prática. Então agora vamos ver aí um cálculo utilizando uma constante. Então vamos ver essa situação aí na prática. Então aqui nós temos mais uma vez nossa ideia Eclipse aberta com a nossa classe aí, raio da circunferência. Esse é o cálculo, né, padrão do raio de uma circunferência, como é calculado. Então ele é calculado aí, a fórmula, vamos dizer, é π, r ao quadrado, que é o raio da circunferência ao quadrado, ou o raio da circunferência multiplicado duas vezes, né, seria a mesma situação do ao quadrado. Então aqui nós temos aqui na linha 6 o valor do raio da circunferência, colocado como 4,5, colocado já um valor padrão, sem entrada do teclado. O π é aquele valor que nós colocamos lá, aí colocamos como final double aqui, e daí fazemos a fórmula aqui, né? Existe uma multiplicação aqui entre o π e o raio da circunferência, e aqui nós formatamos as saídas, né? Vamos executar. Veja que nós temos aí, no primeiro caso, a saída foi 63.6174. Depois nós colocamos ali
com o valor F aqui, né, da formatação, mas não colocamos nenhum tipo de casa decimal. Ele colocou um valor maior aqui, né, que é o padrão, só que ele já colocou a vírgula, né, em relação à formatação. E aqui nós colocamos o 2F, que fez aí o arredondamento, né? Então nós tínhamos 61,74, ele arredondou para 62, né? E M2 aqui como se fosse colocar metro ao quadrado, né? E veja que aqui nós colocamos o barra N para pular a linha daqui até aqui, né? Se nós não tivéssemos esse barra N aqui e executássemos, veja que vai ficar aqui um atrás do outro, né? Ele não pula a linha. Então barra N realmente é o comando aí para pular linha entre uma formatação e outra. Veja então que ele pulou a linha aí para nós. Então agora nós temos aí toda vamos dizer, a infraestrutura para trabalhar com o usuário, trabalhar com as variáveis, né? Você já tem a noção dos ranges das variáveis que podem ser utilizadas, como formatar as saídas para o usuário, né? Claro que no decorrer aí da prática vocês vão ter mais noção como fazer melhores formatações do que nós fizemos aqui, né? Tem uma documentação extensa aí do Java que vocês podem estar utilizando. Como eu falei também, a comunidade Java é grande, né? Tem muitos fóruns que vocês podem trabalhar aí com perguntas, né? O pessoal responde, né? Então você aprende ali muito com esses fóruns de discussão da comunidade Java. E para concluir aqui nós temos, né, que nós vimos então vários conceitos como as variáveis e constantes, né, variáveis primitivas no caso, as constantes, como entrar com dados aí pelo console, já trabalhar ali com o usuário, a entrada de dados, e também a saída e a formatação desses dados, né? Já temos essa situação aí de poder trabalhar com essa formatação de dados. E temos então a noção básica desses elementos para podermos começar a utilizá-los na prática, né? Então você já tem aí condições de começar a trabalhar um pouco mais, aí fazer as suas tentativas aí para ver o que sai aí nos códigos Java que vocês estejam fazendo. E é sempre o que eu falo para vocês aí, pratiquem esses códigos todos que nós fizemos durante esta aula. Então espero que vocês tenham gostado e bons estudos.